Quero compartilhar hoje com vocês algo que Deus falou fortemente em meu coração enquanto fazia meu devocional pela manhã. Quero ler com vocês hoje em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17, que diz: Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: Vai e chama de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu declarou: Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela respondeu: Não, meu senhor, não iludas a sua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu afirmara, a mulher sunamita engravidou e no dia seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Nossa, esse texto é incrível. Quando eu li esse texto, o tanto que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu fiz o meu devocional hoje no ônibus, que não deu tempo de fazer pela manhã, e que vontade de anotar, mas eu não tinha nada para anotar naquele momento. E a primeira coisa que eu percebi foi que nós, que somos filhos de Deus, sintetizamos o corpo de Cristo, né? Cada um tem uma função, mas todos com o mesmo propósito, né? Levar o amor de Deus, né? De levar o evangelho, servir a Deus de todo o coração, enfim. E um propósito, um ministério, que o Senhor confiou a essa mulher foi o de serviço. Olha só como ela recebia um homem de Deus de forma tão impecável. Preparava a casa, cozinhava. Imagina a comida dessa mulher. Preparou um quarto para ele com uma cama, com uma lamparina. Sabe, para ele, toda vez que ele fosse lá, ele tivesse um lugar especialmente para ele descansar. Então, assim, olha que coisa incrível, né? Cada um Deus confia um ministério. E que ministério abençoado dessa mulher, né? O ministério de serviço, de honrar as pessoas com cuidado, tanto na comida, tanto na hospedagem, né? Tanto com tempo de qualidade em sua casa. E Eliseu chegava lá e ia pro quarto e descansava. Pensa no ambiente ótimo que tinha a casa dessa mulher, como ela era incrível, leve, e seu marido também, né? Porque uma pessoa não consegue chegar na casa de outra e dormir em paz e descansar sem que o ambiente esteja propício para um descanso, sem que o ambiente seja leve para isso. Imagine a comida dela, que incrível que não seria, né? E essa parte Deus falou muito comigo. Mas a parte que Deus mais falou comigo foi quando Eliseu pediu para Geazi falar com essa mulher, com a sunamita, e ele falou: Poxa, você tem sido tão boa pra gente, nos beneficiando tanto, sido tão generosa, o que a senhora quer que a gente faça por ti, né? Uma forma dele retribuir tudo aquilo que ela estava fazendo. Quer que a gente fale com o rei, né? Interceda por você em alguma causa? E ela falou: Não, eu vivo bem com o meu povo. Então, depois Eliseu perguntou a Geazi, e ele falou, Eliseu perguntou a Geazi: O que a gente pode fazer para essa moça e tal? E Geazi respondeu:
ela não tem filhos, o seu esposo é muito idoso. Então, quando eu li isso, o Espírito Santo me inclinou a discernir que existem situações nas nossas vidas que a gente passa, que nos fere tanto, que a gente criou expectativa e a gente se frustrou com aquilo, com aquela expectativa, com aquela situação que nos machucou, que gerou um trauma tão forte que a gente não consegue nem falar sobre aquilo. Eu aposto que essa mulher, se fosse em outra situação, ela falaria: então, eu quero muito ser mãe, mas o meu esposo é muito idoso. Se ela não tivesse sido tão frustrada nessa área de ser mãe, desse sonho de ser mãe. Então, como isso machucou muito ela não teve coragem nem de falar, porque quando algo nos machuca tanto e nos afunda naquela decepção, naquela frustração, a gente não tem coragem nem de tocar, porque se a gente fala, parece que a gente cria expectativa e volta aquela dor. Então, quando ele perguntou para ela o que ele poderia fazer para ajudar ela, porque ela sempre foi generosa e estava beneficiando tanto eles, que ela falou assim: não, eu vivo em paz com o meu povo, tipo assim, não precisa fazer nada, tá tudo bem. Só que Deus deu discernimento para Geazi perceber essa causa na vida dela, uma causa que ela não teve nem coragem de falar, porque machucava tanto ela não ser mãe, não gerar. E foi o que Geazi falou. Deus usou a boca de Geazi para falar para Eliseu: olha, o que ele discerniu, né? Já que ela não teve a força de falar. E Eliseu falou assim: manda chamar ela. E Eliseu profetizou sobre a vida dessa mulher, que ela iria gerar. Só que o trauma dela e a frustração dela era tão grande que quando Eliseu profetizou, em vez dela falar assim: amém, eu recebo, porque ela reconhecia Eliseu como homem de Deus. Aqui no versículo 9, ela fala para o marido dela, quando ela vai dar a ideia do quarto, né? E ela acrescenta: sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Ela reconhecia que Eliseu era um homem de Deus. Então, quando Eliseu profetizou sobre a vida dela, ela sabendo que ele era um homem de Deus, a frustração dela era tão grande e a decepção dela era tão grande, porque ela com certeza já gerou inúmeras vezes que ela poderia ser mãe, que quando ele profetizou sobre a vida dela, ela falou assim: pelo amor de Deus, homem de Deus. Ela não falou com essas palavras, né? Mas não me faça criar expectativa. Porque era o medo dela. Porque a pessoa só se frustra, só se machuca quando ela cria expectativa. E a gente assume um risco quando a gente cria expectativa, né? Deus pode mudar os planos, pode não ser daquela forma que a gente queria, enfim. E a gente acaba se frustrando. E ela se frustrou por tanto tempo, vendo que ela estava avançando na idade, o marido estava muito idoso. E ela olhou para a situação dela e falou: não vou gerar. Esse meu sonho vai ficar enterrado. E isso, por machucar tanto ela não conseguiu nem tocar no assunto quando Geazi questionou o que ele poderia fazer para honrar a vida dela, já que ela estava sendo tão generosa com eles. Então, assim, tem situações das nossas vidas que a gente se frustra tanto, que a gente cria expectativa e nos machuca tanto, que a gente não tem coragem de falar em oração, que a gente não tem coragem de falar pro nosso pastor em gabinete, que a gente não tem coragem de falar. A gente só enterra, porque nos machuca tanto lembrar, quanto mais falar, porque quando a gente fala, a gente lembra, e parece que a gente volta a sentir aquilo. Como essa mulher, ela não teve coragem de falar, mas Deus fez com que Geazi tivesse o discernimento para entender que, na verdade, a situação que magoava aquela mulher era porque ela não era mãe e o seu marido era avançado de idade. E o Senhor usou Geazi, depois desse discernimento, de ter discernido, para falar para Eliseu, o profeta, e Eliseu profetizou na vida dela. Só que Deus, ele faz isso com a gente. Por mais que o trauma seja grande, ele usa o homem de Deus para profetizar sobre a nossa vida. Mas ainda assim a frustração tenta roubar a nossa fé, porque quando Eliseu profetizou sobre a vida dela, ela falou: não me faça criar expectativa. A frustração dela, a mágoa dela tentou roubar a fé dela. Mas eu creio que a partir do momento que Eliseu profetizou, isso caiu por terra, mesmo que a frustração tenha tentado calar a fé dela. E ela recebeu, e depois de um tempo, assim como Eliseu falou, ela gerou. Então eu creio que você que está vendo esse vídeo, que esse vídeo chegou até você, que você está numa situação dessa, numa situação que te machucou tanto, te frustrou tanto. Não sei se você não conseguiu ser mãe, não conseguiu aquele emprego, não conseguiu entrar na faculdade, não conseguiu ter um relacionamento que você sempre quis, se frustrou numa amizade que você não consegue nem falar para o seu pastor, para um amigo, em oração para Deus. Saiba que Deus vai usar uma pessoa para falar por você sobre essa causa. Pode ser em oração, pode ser para o pastor, e ele vai levantar um profeta, um homem de Deus, vai profetizar na sua vida.
E eu declaro que você vai gerar novamente, mesmo que a sua frustração, a sua decepção tente roubar a sua fé vai ser maior e você vai receber e Deus vai te fazer gerar novamente. Amém? Deus te abençoe.